Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos o livro O Diário de Anne Frank, mas nesta adaptação de Ari Folman e David Polonsky. Eu li O Diário de Anne Frank quando era muito mais nova, tinha mais ou menos a idade de Anne Frank, talvez um bocadinho mais nova, e não gostei. Porque eu estava a ler um livro da Anne Frank. É preciso explicar-vos que eu sempre gostei muito do tema da Segunda Guerra Mundial. Porque eu tive um avô que esteve na Segunda Guerra Mundial, combateu na Segunda Guerra Mundial, e então estas histórias sobre a guerra sempre fizeram muito parte da minha família, sempre ouvi muito. A Itália também foi um país que participou de uma forma mais ativa na guerra, não é como em Portugal, e então eu sempre tive uma pancada muito grande pela Segunda Guerra Mundial. E, portanto, sempre li muitas coisas e vi muitos documentários e muitos filmes, e quando li o Diário de Anne Frank fiquei um bocadinho desiludida. Primeiro porque não dava a visão da guerra como eu queria. Era um diário, portanto uma coisa muito mais intimista, digamos assim, de uma criança, e eu na altura fiquei assim um bocadinho desiludida. Depois, porque isto vai soar tão mal, mas eu vou ter que dizer, porque eu sou sempre honesta naquilo que digo, mas eu irritava-me muito facilmente com a personagem principal. Eu não percebia porque é que ela às vezes tinha determinadas atitudes e determinados pensamentos para com algumas pessoas, especialmente pela mãe, por exemplo. Eu achava que ela era extremamente injusta. Era o diário de uma criança, eu também era uma criança quando li, por isso também era um bocadinho parva, digamos assim. No entanto, quando esta graphic novel surgiu, eu fiquei bastante curiosa. E fiquei ainda mais curiosa quando ouvi a Bárbara do canal Delicada como um Elefante falar bem dela, e então dei-lhe uma oportunidade. Estava a 8€ na Feira do Livro, e vou-vos dizer, esta graphic novel está absolutamente fabulosa. Eu lia agora, não sei, quando este vídeo surgir, eu não sei se já estaremos em quarentena por causa do Covid-19 ou não, mas basicamente eu estava em casa e eu acho que lidei muito bem com o isolamento social, com a questão do isolamento social, muito bem mesmo, consegui ver os lados positivos das coisas, que é uma coisa muito difícil porque eu sou uma pessoa muito pessimista, mas eu acho que as coisas até correram bem para mim, mas claro que houve sempre um ou outro dia em que eu me sentia um bocadinho mais em baixo, um bocadinho mais fechada, e que isso estava por vezes, não estava a correr tão bem, e então eu decidi ler este diário, reler, digamos assim, o diário desta forma, porque pensei, realmente esta miúda passou por coisas muito piores do que eu e eu não tenho o direito de me estar a queixar. E de facto fez muito bem ler esta graphic novel neste momento, e eu acho que muita gente o devia fazer. Se calhar ler até o original, que se calhar nunca leram. Eu acho que esta adaptação está fenomenal mesmo. A sério, para já eu gostei bastante da arte. Para começar, acho que está muito interessante, está muito bem conseguida. Mas depois toda a adaptação do livro está muito boa, porque nós conseguimos... eu acho que não devia ser fácil conseguir transpor isto, porque é um diário, e um diário tem muito diálogo interno, e por vezes pode não ser fácil transparecer isso para graphic novel. Eu já tinha visto uma adaptação fabulosa do Firma Pereira, vou deixar aí o vídeo também para vocês verem, onde essa questão do diálogo interno foi muito bem conseguida, e aqui também foi, e também temos acesso também a questões mais instrumentais, como por exemplo a parte da casa, para conseguirmos visualizar melhor aquilo que era, mas também temos depois toda a parte do acesso das questões mais internas. Mas está tudo hilariante, porque os autores conseguiram pegar no humor, transformar isto de uma maneira que às vezes só me apetece rir a ler isto. É estúpido, mas é verdade. Tem muitas frases que eu achei muito interessantes e que me tocaram particularmente, como quando a Anne está a fazer a mala de tudo aquilo que ela acha que é essencial e toda a gente lhe diz: tu não estás a pôr as coisas essenciais na mala? E ela responde qualquer coisa do género: e desde quando é que as coisas essenciais são aquelas que nos fazem mesmo felizes? Depois temos a parte hilariante, por exemplo, temos uma personagem que leva para o anexo onde eles estavam escondidos um penico, e a maior parte das vezes que esta personagem aparece sempre em cima do penico, como quem diz, esta era a coisa mais importante dela, era o raio do penico. Portanto, eu acho que realmente está muito interessante.
nós conseguimos ver muito humor aqui. Foi uma coisa que realmente me chamou muita atenção. Nem sempre o tipo de grafismo varia muito, por vezes temos as vinhetas normais, mas outras vezes temos outro tipo de apresentação. Para além disso, temos às vezes algum texto maior, não é muito, mas eu acho que deve ser aquelas partes mais interessantes e mais difíceis se calhar de transpor. E depois temos uma coisa muito interessante, que é, houve coisas que eu quando li no diário, como acho que não as visualizei da forma correta. E agora, vendo aqui, achei muito engraçado. Por exemplo, eu era mesmo muito pequenina quando li e não sabia o que era um pente, os dentes do pente, sabem? E lembro-me de ter perguntado à minha mãe o que é que se queria dizer. E agora aqui achei engraçado, porque mostra exatamente os dentes do pente. E aqui nesta parte, foi uma parte que me tocou particularmente também. Porque lá está, ler e ver aqui, às vezes o impacto é diferente. E aqui mexeu mais comigo quando eu vi as roupas, as coisas mais essenciais, os sutiãs, os pentes, lá está. Quando as coisas começaram a degradar-se e elas não podiam trocar. Ou seja, nós estamos aqui a falar de uma coisa é sermos adultos, outra coisa é sermos crianças ou adolescentes e irmos crescendo, e é difícil depois, elas não podiam sair para ir comprar roupa normalmente, ou um sutiã ou qualquer coisa, coisas que deixam de servir e que uma pessoa pensa que são dados como adquiridos e aqui não era isso. Portanto, eu acho que muito humor, coisas muito bem feitas. Lá está novamente um trecho do texto. Portanto, eu acho que esta adaptação está absolutamente extraordinária e vale muito a pena. Eu aconselho-vos vivamente a dar uma oportunidade a este livro. Se por acaso já leram ou se ficaram com vontade de ler, escrevam aí um comentário em baixo para eu ficar a saber. Um beijinho, nós vemos no próximo vídeo. Tchau!